Estamos iniciando mais uma aula do estudo sobre Jesus e o Evangelho à luz da psicologia espírita. E hoje vamos falar sobre a personalidade de Jesus. Para iniciarmos essa aula, vamos trazer uma passagem que está no Evangelho segundo João. Nos diz João: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, e antes que Abraão existisse, eu sou. A pergunta: quem é esse Espírito? E animou a personalidade e nós aprendemos a chamar de Jesus de Nazaré. Quem é o Cristo? Quem é o Messias? A doutrina espírita vem nos ensinando e há uma evolução do próprio ser espiritual. E nós, aí no planeta Terra, todos nós estamos reencarnados aí nesse planeta de provas e expiações, estamos presos na roda, como diriam os hindus, ou seja, nas reencarnações. Nós ainda estamos no estágio que chamamos de espíritos inferiores, espíritos que ainda são dominados pelas paixões, pelas energias da matéria. E existem outros espíritos que já vão vencendo isso, e já vão dominando a matéria, já vão tendo equilíbrio e chegam numa faixa de bons espíritos onde tem várias graduações. E existem aqueles espíritos que já atingiram o objetivo e a vontade que Deus espera de nós. Já se integraram totalmente com Deus e são os espíritos puros. E Jesus é um desses espíritos que já atingiu esse nível de evolução. Os benfeitores nos ensinam e o próprio Cristo participou na elaboração desse planeta e nós aí estamos habitando. Ele é um dos governadores, dos ordenadores desse processo ao qual nós estamos passando. Então, como ele disse ali para os judeus, e antes que Abraão existisse, ele já era perfeito. É um espírito, e nós podemos chamar assim, muito antigo, um espírito muito experiente, um espírito muito puro, um espírito totalmente integrado com Deus. Esse é Jesus, como nos disse os benfeitores na questão 625 do livro dos Espíritos. Kardec ali pergunta qual era a pessoa, qual era o ser que tinha encarnado aí nesse mundo e Deus nos colocou como guia, como modelo, qual era o ser mais perfeito que tinha encarnado. E a resposta foi objetiva imediata: vede Jesus, observai Jesus, pois ali Jesus de Nazaré, essa personalidade, essa pessoa, o Espírito estava dando vida, ele corpo, inteligência, ele corpo, é um Espírito puro, um Espírito totalmente integrado com Deus. Vamos prosseguir. A benfeitora nos diz assim: Jesus é sempre o psicoterapeuta por excelência, o instrutor incomparável, e penetra o âmago do aprendiz, uma lição e transmite, o companheiro paciente e generoso, o mestre e vivencia todas as informações de que se faz mensageiro. E a benfeitora vai nos dando os qualificativos, os adjetivos dessa personalidade, e nós aprendemos a chamar de Jesus de Nazaré. É o psicoterapeuta. Jesus conhece profundamente a alma humana. Jesus nos conhece as mazelas, as virtudes da nossa alma. Ele é um instrutor, ele ensina, ele veio para ensinar, para esclarecer,
para nos tirar da escuridão, para trazer a luz para a nossa consciência. Ele é o companheiro, como ele disse para os próprios discípulos, não vos chamareis mais de servos, mas sim de amigos. Porque o amigo, o companheiro, ele partilha, ele está junto, ele trabalha solidariamente. Mas o título maior, o próprio Jesus colocou, ele é o mestre. E mestre não é só ele ensina, mas ele vivencia os próprios ensinamentos. E Jesus fez isso. Aí no mundo nós damos os títulos de doutor, de mestre, nós fazemos mestrado, doutorado, mas damos esse título por conhecimento teórico. Mas no mundo espiritual só é mestre, ele vivencia, aquilo ensina. E Jesus é o mestre. Então vamos prosseguir para entender melhor a personalidade de Jesus, quem é Jesus de Nazaré. A benfeitora nos diz no livro Jesus, Evangelho à Luz da Psicologia Espírita: jamais a sombra coletiva dos tempos em que viveu assumiu qualquer papel no comportamento e mantinha diante daqueles que o buscavam. E a benfeitora já vem trazendo essas palavras da psicologia espírita, a sombra coletiva. O que é a sombra? Nós temos muitos defeitos, nós escondemos muitas coisas no nosso inconsciente. E aí nós colocamos isso para fora de forma através dos mecanismos de defesa da projeção. E dentro de uma sociedade, essa sombra vira uma sombra coletiva. E um influencia o outro. Então o meu comportamento é influenciado pelo outro. Eu me deixo levar pelos preconceitos, pelas agressividades, por todas as misérias, vamos dizer assim, do espírito humano, por todas as doenças do espírito humano. Mas Jesus, ele não se deixou levar por isso, porque ele não tinha sombra. Jesus é a própria luz, ele ilumina. Então ele não se deixou influenciar pelos preconceitos do mundo, pelos modismos do mundo, pelas imposições do mundo. Então ele encarnou aí neste planeta, numa época muito difícil, e não se deixou levar pela influência negativa do mundo, pela sombra coletiva do mundo. Mas ele se fez luz. Nós temos essa dificuldade, então nós se influenciamos pelo outro. Às vezes alguém está falando alguma coisa de mal, aí a gente vai ali no embalo, começa a falar também. Nós somos influenciados pelo meio. E aí a psicologia espírita vem nos ensinando que nós devemos ter, sim, participação no mundo, mas sem se deixar contaminar pelo mundo. Nós vamos dar prosseguimento trazendo mais um ensinamento que está no livro Jesus e a Atualidade. Jesus não foi o biótipo de legislador convencional. Ele não veio submeter a humanidade, nem submeter-se às leis vigentes. Era portador de uma revolução e tem por base o amor na sua essencialidade mais excelente e útil. E adotado, transforma os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. Isso é muito profundo e a benfeitora vem nos trazendo, porque o Cristo não foi uma imagem, um biótipo, uma forma ali de um legislador convencional. Ele não veio submeter a humanidade às leis vigentes e da sociedade. Ele veio trazer uma regra de conduta, a moral cristã, porque a moral, como nos ensina os Espíritos na questão 629 do Livro dos Espíritos, a moral é a regra da boa conduta. E Jesus veio nos ensinar a boa conduta, não como ser humano, mas como espírito imortal que somos. Pois se somos espíritos, nós deveremos integrar com as leis de Deus. E se nós estamos integrados com as leis de Deus,
as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a manifestação de nós como espíritos será adequada a qualquer sociedade, pois as leis de Deus sobrepõem as leis humanas, são mais amoráveis, as leis de Deus são mais corretas, são mais verdadeiras, ou melhor dizendo, é a verdade em excelência. Então Jesus veio nos ensinar exatamente essas leis. Ele veio fazer uma revolução com base no amor. E quando nós falamos o amor, é o respeito aos direitos de cada um. É uma revolução interna, uma revolução de nós deixarmos de lado os nossos interesses pessoais e começar a olhar os interesses do grupo, os interesses coletivos, a harmonia, o equilíbrio dentro da sociedade. Pois quando nós nos equilibramos interiormente, nós equilibramos também externamente. Esse é Jesus. Ele veio nos trazer as leis de Deus e não as leis dos homens. Vamos prosseguindo. A benfeitora no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela nos diz assim: ele, Jesus, nunca se apresentou como solucionador de problemas. Antes, invitou a todos a fazerem a sua parte, a se responsabilizarem pelos próprios deveres, tornando-se o educador e sempre se fez compreender, nunca transferindo responsabilidades a da qual pertence. Isso a doutrina espírita vem nos ensinando. E dentro da questão psicológica, da questão do entendimento humano, isso é muito claro para nós. Jesus não veio resolver os nossos problemas. Ao contrário, ele veio nos ensinar para que nós possamos, por si mesmo, cada um, de acordo com as suas condições, vencer os seus próprios desafios. Então Jesus é o Salvador, não Salvador no sentido de fazer por nós, mas ele veio fazer sim por nós, nos dando o conhecimento, nos dando o entendimento, nos dando a força necessária para que nós possamos vencer as nossas próprias tendências inferiores. Então ele é o educador. Quem ensina não pode fazer a prova para o aluno. O próprio aluno tem que vencer as próprias provas. Então, por isso ele dizia, a cada um segundo as suas obras. Ele veio trazer a espada simboliza a justiça. Nós vamos estar estudando essa simbologia mais para frente. Então, veio trazer a justiça. A cada um tem que ser justo, tem que estar com a espada da justiça, a espada dos valores eternos da alma. Vamos prosseguindo, trazendo agora uma simbologia profunda do Dr. Carl Gustav Jung. Jung nos diz assim: o ego individual é a manjedoura na qual nasce o menino Jesus. Olha que símbolo profundo aqui, e o Dr. Carl Gustav Jung nos ensina. Nós, ao reencarnarmos nesse mundo, nós somos espíritos. Então, em espírito, nós vamos estruturando um ego e vai ser o centro da nossa personalidade, da nossa pessoa. Então, nós vamos ganhar um nome, nós vamos ter as nossas características de acordo com o espírito, de acordo com o self que somos, o si mesmo. Mas, quando nós encarnamos nesse mundo, nós ganhamos uma personalidade, e essa personalidade tem como centro o ego. Então, o Dr. Carl Gustav Jung vem nos ensinando, e o ego, ou seja, esse centro circunscrito, é a manjedoura, é aquela parte ali onde olha a criança, o menino Jesus. Porque dentro de nós temos esse menino Jesus. Esse símbolo maior do espírito puro, do self, do si mesmo. Então, quando nós vamos deixando crescer esse menino dentro de nós, ou seja, desenvolvendo essas virtudes do amor,
o ego vai se estruturando melhor, nós como pessoas vamos crescendo e nós vamos nos tornando um ser uno, um ser integral. Então esse é o desafio da psicologia espírita, da doutrina espírita, nos dá instrumento para que nós possamos crescer, para que nós possamos mudar a nossa visão de vida, para que nós possamos enxergar a vida com outros olhos, não mais os olhos humanos, mas os olhos de um espírito que está no humano, mas buscando sempre ser divino, buscando evoluir, crescer. Vamos trazer agora uma passagem da benfeitora Joana de Angelis. Ela nos diz no livro Jesus e a Atualidade, né? Vamos voltar aqui um pouquinho e vamos refletir um pouco sobre o que a benfeitora nos diz. Ela nos diz assim: revolucionário por excelência, estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Então a benfeitora vem e fechando esse pensamento de Jesus, essa personalidade que nós chamamos de Jesus. Ele veio trazer essa revolução. É a luta de dentro para fora. É transformação. É matar a morte no sentido espiritual, é dizer renascimento. É deixar renascer em nós o homem novo, o homem civilizado, não só externamente, mas interiormente. O homem fraternal, o homem que solidariza. É isso que nós buscamos. Nós agradecemos mais uma vez e vamos ir acompanhando esse estudo e pedimos a todos e a Deus abençoe a todos e assim seja.